senhor já lançou em alguns lugares, inclusive em Nova York, onde chamou a atenção esse movimento dos 200 anos, em função da independência brasileira. Por que essa data, o que o senhor pretende com esse movimento dos 200 anos? Bom, Felipe, o nome do movimento remete à importância de 2018. Eu acho que esse é um dos anos mais decisivos da nossa história, né? Nós teremos muito a comemorar, ou pouco a comemorar, por ocasião dos 200 anos da Declaração da Independência Brasileira, vai depender da decisão de 2018. Então é um movimento de conscientização. Tem sido apresentado como um movimento empresarial, mas longe disso. O Brasil 200 é um movimento da imensa maioria que puxa a carruagem Brasil. Nós somos 98% da população brasileira que sua a camisa, que investe, que aposta no Brasil, e carregamos nos ombros um Estado que tem todos os recordes negativos que você pode imaginar. É um Estado obeso, que não para de engordar. Um Estado que já se apodera de 50% do esforço de produção nacional, se considerarmos aí os 37% de carga tributária, mais 10% de déficit, mais o peso dos monopólios estatais, né? Então é hora de haver uma conscientização de que tudo nos une. Um conflito não é entre pobre e rico, entre capital e trabalho. O conflito é entre quem puxa a carruagem versus quem poderou o Estado, que cada vez se afasta mais do propósito que deve ser do Estado, que é servir a população. Como funcionaria quais são as propostas do movimento, né? O que o senhor está propondo a partir de agora? O senhor lança o movimento em Porto Alegre na segunda-feira com a presença de empresários. Também são como o senhor pretende agregar outros setores da sociedade? Sem dúvida. Como eu disse, o movimento é muito mais amplo do que os empresários, né? O movimento de todos que pagam a conta da farra estatal. O movimento nasceu de uma angústia que a gente vai descobrindo que é muito mais generalizada do que se poderia imaginar, como revela o crescimento impressionante que o movimento está tendo. Em uma semana já batemos aí 120 mil seguidores, e as mídias sociais nos dão um termômetro muito preciso, né, do acolhimento, da adesão ao movimento, mas o diagnóstico básico é que num cenário com 35 partidos políticos, com a multiplicidade de visões e projetos que a gente tem, não se apresentou ainda um projeto que corresponda ao clamor da opinião pública, que é um projeto de direita na economia, que se contraponha a esse período de estatização, de intervencionismo que devastou a economia brasileira, mas também com ideias conservadoras do plano dos costumes. Porque o debate político não pode se restringir apenas ao economês. O que realmente está incomodando, angustiando a imensa maioria do povo brasileiro é o debate no plano dos costumes, né? Os valores essenciais que vêm sendo minados como estratégia de dominação das esquerdas. Então, quando o meu querido amigo Luciano Huck vai à televisão e diz que não existe esse negócio de esquerda e direita, nós queremos modestamente nos contrapor, porque existe sim. Nós temos que tomar essa decisão se nós queremos o protagonismo do Estado, com o efeito devastador que tivemos nesses quase 30 anos, onde o Estado foi o grande protagonista, ou queremos adotar o modelo vitorioso de todos os países que prosperaram e que venceram, a combinação de livre mercado e democracia. Agora, as ideias econômicas têm que vir acompanhadas de uma agenda de costume, né? E a gente vê os candidatos que se apresentam como um contraponto a essa fase esquerdizante, sempre com muito prurido, com muita timidez em tocar nesses pontos espinhosos, mas que correspondem a um grande anseio da população, com relação à segurança pública, à vitimização do bandido, ao Estatuto do Desarmamento, que teve apoio, o plebiscito, né, que teve
80% contrário ao Estatuto do Desarmamento, mas foi solenemente ignorado e que dá continuidade a essa perversa tática de dominação que existe desde Mao Tse-tung, de desarma o camponês e solta o MST em cima, que está acontecendo agora na guerrilha urbana, que a gente está vendo com o cidadão de bem completamente indefeso e o bandido armado até os dentes. Então são esses pontos que estão ausentes do debate e que precisam vir acoplados a uma agenda de racionalidade na economia. O senhor já foi deputado federal, o senhor já foi inclusive lançado candidato à presidência da República lá na década de 90, né? O senhor... No milênio passado. No milênio passado. O senhor é candidato à presidência em 2018? Aonde vai chegar esse movimento? Não sou candidato. Isso não é o objetivo do movimento. O movimento, acho que pode estar sendo muito útil ao influir, ao pressionar, ao cobrar dos projetos políticos existentes a discussão desses assuntos tão importantes, que estão sendo quase que ignorados. Eu acho que essa é a forma, porque não haveria tempo de construir uma estrutura político-partidária, né? Eu acho que nós conseguimos realmente um formato que está se revelando vencedor. Estamos vendo, sendo procurados, sendo abordados pelos candidatos que estão aí postos, descobrindo muitas identidades, muitos pontos de convergência, mas também alguns pontos, algumas sugestões que surgem do nosso decálogo, né, do nosso programa, estão sendo também sensibilizando, estão influenciando os candidatos. Então eu acho que nós devemos realmente preencher esse imenso vazio, essa imensa lacuna de um projeto óbvio, aquele projeto que o povo está cobrando e não está encontrando no tabuleiro da política hoje. Eu acho que o Brasil 200 foi uma feliz descoberta de um modelo que pode realmente influir de forma mais eficiente, dada a exiguidade do tempo que temos. Eu lhe pergunto se o senhor é candidato porque desde blogs do jornal O Globo, como o Diário do Centro do Mundo, que é um site à esquerda, né, lhe colocam como candidato, inclusive, do MBL à presidência da República. Não, mas o MBL nem é partido, né? O MBL é um movimento de jovens idealistas que estão prestando um grande serviço ao país, ao dar mais pluralidade ao debate, que são muito jovens mesmo, que tem uma maturidade, inclusive intelectual, colocando realmente temas novos no debate, né? E ontem estive mesmo na Universidade do Espírito Santo, e num movimento, a convite do movimento do MBL para lançar o Brasil 200. E realmente o cenário de um meio que era predominantemente doutrinado, né, pela lavagem cerebral de ideias de esquerdizantes, né, a gente nota realmente a riqueza do contraponto, né, o debate começando a existir, coisa que não existia numa virtual hegemonia de bem pouco tempo atrás. Mesmo assim, com essa hegemonia que o senhor disse de um tempo atrás, Lula é hoje ainda o franco favorito, se for candidato nas eleições desse ano. Como é que o senhor vê isso? Porque ele está muito na frente dos outros candidatos, segundo as pesquisas mais recentes. Sem dúvida. Uma pesquisa eleitoral hoje reflete muito mais o nível de conhecimento dos candidatos, né, do que efetivamente o resultado das eleições. Nós estamos aqui identificando um perfil que eu lhe digo aí pelas minhas andanças, é amplamente majoritário. O povo quer votar num liberal na economia, reformista e que conservador nos costumes. E esse novo rosto nem surgiu ainda. Aqui, a essa mesma distância da eleição em 2016, que já começou a mostrar essa mudança na cabeça do eleitor, o candidato que ganhou no primeiro turno, João Dória, nem sequer aparecia nas pesquisas. Então, eu acho que tem muita água para rolar embaixo da fonte. As coisas têm acontecido muito rapidamente com as novas ferramentas tecnológicas que agilizam o debate, tornam o debate realmente de duas vias, né? Não é mais aquele debate unidirecional, né? Em um sentido
só. Então, eu acho que o que está começando a se desenhar, e o Brasil 200 é um camarote privilegiado para a gente observar esse fenômeno, é o perfil dos anseios para quem vai realmente empreender essa virada de página, essa troca de capítulo na história do Brasil. O surgimento do rosto é a última etapa. Uhum. Há 2 anos, na eleição municipal, a gente teve vitórias de candidatos mais liberais. Nem todos, né? Porque muitos estavam aí no PSDB, e o PSDB não é um partido liberal, né? Social-democracia com as suas questões lá de Estado também. Nesse caso, o senhor vê espaço para um liberal? Porque, afinal de contas, são raríssimos os que se apresentam como liberal. O senhor, por exemplo, quando foi questionado sobre Bolsonaro, disse que na economia Bolsonaro não é nada liberal. Exato. Eu, no final, tive o prazer de conversar com o meu ex-colega de Câmara Federal. Estive lá, como você mencionou, aí, há muito tempo atrás, era o primeiro mandato do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. Encontramos realmente pontos de convergência em que pese a diferença nas tintas, né? Alguns pontos aí pela sua própria personalidade carrega nas tintas, mas eu elogiei, parabenizei pela coragem que ele tem tido de colocar em debate, é o único que tem colocado em debate esses temas que ousam enfrentar essa coisa chata do politicamente correto. Então, eu acho que isso é uma grande contribuição que ele está dando. Mas também tive a oportunidade de dizer a ele, em nome do movimento, que já estava sendo, não tinha sido ainda lançado, mas já estava sendo gestado, de diferenças pontuais, porque essa é a missão do movimento, é influir, é sugerir, e nós, um dos pontos que encontramos e que acho difícil, impossível de conciliar, é com relação às posições do presidenciável Bolsonaro na questão da reforma da Previdência. Eu não vejo saída sem uma reforma da Previdência, né? É imprescindível, né? Nós estamos, sem a reforma da Previdência, nós estamos caminhando à beira do precipício. Nós estamos caminhando para virar, não uma grande Grécia, porque nós não precisamos recorrer a exemplos tão distantes. A gente tem exemplos aqui de desmantelamento da sociedade, das economias, nos estados que já estão quebrando, né? Então, imagine esse desastre em escala muito maior no Brasil. Então, nós temos que ter a responsabilidade de tomar as medidas duras e corajosas com vistas a defender até os aposentados, para que eles não tenham sua velhice na penúria. É necessário, ninguém está falando de mexer com a aposentadoria dos 95%, que são aposentadorias de salário mínimo. Nós estamos falando de privilégio indecente, porque a previdência privada é o maior mecanismo de redistribuição de renda do mundo, só que na contramão. Ela tira do pobre para dar para a elite de servidores. Eu vi aí, estava ouvindo quando estava esperando você no microfone, um anúncio de uma corporação aí de funcionários públicos que estão defendendo seus privilégios. Vai perguntar o salário médio dessas pessoas, né? São salários absurdos, né? Muito mais. Nós não estamos falando desses privilégios. Estamos falando de corrigir realmente as situações que existem para que se proteja e que se garante a longevidade da Previdência, senão ela vai quebrar. Estamos conversando com Flávio Rocha, empresário que lança segunda-feira em Porto Alegre o Movimento Brasil 200 anos, um manifesto a favor de uma nova independência brasileira, para se libertar, segundo aí, dá para entender bem, desse peso do Estado brasileiro. Mas o senhor está falando para o Rio Grande do Sul. E aí, na nossa interatividade, acontece, por exemplo, o seguinte: os empresários só pensam e falam no mercado. E o povo, e aquele que faz o empresário crescer, que é o empregado, só pensam no bolso deles. Diz a Teca Martins, que diz que estão se lixando para os pobres. Olha, essa é uma visão que exatamente corresponde ao que deseja essa elite de 2% que se apropriou do Estado.
como é que eles têm um enorme temor, e a imensa maioria dos 98% da população que puxa a carruagem, trabalhadores, empreendedores, que apostam no Brasil, descubram o que tem em comum. E que o inimigo a ser combatido, o conflito real que vai marcar a eleição de 2018, talvez a mais importante da nossa história, não é o nós contra eles, não é capital contra trabalho, não é patrão contra empregado, não é rico contra pobre, não é preto contra branco, não é MST contra trabalhador rural. O conflito que existe é entre quem puxa a carruagem e uma pequena elite de 2% que se apoderou do Estado brasileiro e que distancia o Estado brasileiro, que foi feito para servir a quem puxa, para servir ao cidadão. Esse Estado está totalmente deformado nos seus propósitos. Ele hoje só atende aos privilégios dessa pequena elite. Apavora essa elite descobrir que essa imensa maioria está descobrindo quem é o real inimigo. Por isso eles tentam criar conflitos artificiais. É a tática sórdida do nós contra eles, né? Acirrar os conflitos. Querem subdividir essa imensa maioria da classe produtiva, né? O conflito que existe hoje é quem produz contra quem parasita no Estado deformado, hipertrofiado, valoroso, ineficiente, perdulário e gastador. Bom, o senhor vai estar em Porto Alegre na segunda-feira para o lançamento. Qual a expectativa em termos de lançamento em todo o Brasil? Quando é que vocês completam, né, o lançamento em todo o Brasil? Porto Alegre, nesse caso, é a segunda, terceira capital? Como é que está a situação? Nós estivemos aqui em São Paulo, ontem foi Vitória, segunda em Porto Alegre, e já temos, se não me engano, 18 eventos agendados com a presença aqui estamos chamando do núcleo duro, né? A minha presença, o Geraldo Rufino, o Roberto Justo, alguns representantes de vários setores, e, como eu disse, o movimento já está organizado, estruturado em 15 estados, né? E essa vai ser mais ou menos a nossa agenda aí desse mês de fevereiro. Uhum. Perfeito. Bom, a ideia, portanto, é ter esse decálogo presente no debate da eleição 2018 já, e em 2022 essa questão toda avançar bastante em nível de Brasil, é isso? Exatamente. Queremos ter em 2022 muitos motivos para proclamar, para comemorar os 200 anos de independência da coroa portuguesa, mas também os 4 anos de uma instituição muito mais opressora que é o Estado brasileiro. Como é que as pessoas podem participar do movimento? Tem gente perguntando aqui. A melhor maneira é entrar na nossa fanpage no Facebook, quem tiver Facebook, Brasil 200. Muito simples. E a partir de lá você vai poder se informar mais, ver o nosso manifesto, ver as declarações e vídeos de todos que estão se somando ao movimento, e você também pode se somar, organizar um evento na sua cidade, gravar vídeos, depoimentos de pessoas, né, são formadores de opinião nos diversos segmentos. Então essa é a forma de participação, é dessa forma que nós podemos mudar, virar a página e construir muito o que comemorar em 2022. Flávio Rocha, obrigado ao senhor, uma boa viagem para Porto Alegre na segunda-feira, né, e nós vamos acompanhar o lançamento aqui na capital. Muito obrigado, Felipe, um grande abraço a você e seus ouvintes.